Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Eu vou contar hoje histórias que nem a minha família sabe, coisas que aconteceu comigo que nem minha família sabe. E eu posso garantir pra vocês, entre essas histórias a gente tem muita humilhação. Hoje em dia eu tenho muito esquecimento porque o meu cérebro bloqueou muitas coisas porque eu queria esquecer muitas coisas que eu passei em minha vida. E muitas vezes, gente, não adiantava contar pros meus pais, pros meus irmãos. Não ia fazer diferença, ninguém ia me ajudar, ninguém ia me socorrer. E eu vou gravar esse vídeo, gente, não para me fazer de vítima, mas como uma história de superação na minha vida. A minha família, muitas pessoas, se alguém assiste, vai ficar sabendo agora também. Mas eu vou começar falando, gente, dos meus pais. Os meus pais foram umas pessoas muito sofridas. Meu pai acordava às 6 horas da manhã para trabalhar, para colocar o pão dentro de casa. Muitas e muitas vezes ele aceitava trabalhos pesados, duro, trabalhar debaixo de sol, que meu pai era agricultor, por mixaria. Tipo assim, um trabalho que valeria R$ 100, ele faria por R$ 20, porque era melhor ter R$ 20 do que não ter nada. Eu sei, gente, que isso acabou com a saúde dele. Ele mexia com agrotóxicos, trabalhava com agrotóxico, com veneno, ele mexia com peso. Hoje, meu pai é falecido. Meu pai já faleceu. Minha mãe é viva, graças a Deus, e hoje em dia minha mãe está muito bem. E a gente teve uma infância, eu e meus irmãos, de muita fome. A gente não tinha realmente o que comer. Alguns, pode ser que os mais novos já pegaram uma oportunidade melhor disso. Mas a gente que era mais velho, a gente não tinha, às vezes, nem o que comer. Eu me lembro que a nossa vida a gente foi criada com polenta com leite, né? E a gente, era uma graça ter aquela polenta com leite, porque era o que nos ia nos alimentar. Meu pai ia lá na roça que ele plantava, colhia o milho e levava no moinho e fazia o fubá. E a gente sempre tinha vaquinha de leite, que vendia um leite ou dois. Eu lembro que a gente levantava cedo para tirar leite, de tarde para tirar leite, para ganhar um cheque, às vezes, de R$ 50. Na época, R$ 50 até valia um dinheirinho. E aí, era o que tinha. Tinha leite, tinha polenta e a gente sobreviveu comendo isso. Hoje, gente, eu não aceito ouvir meus filhos falar: mãe, eu não quero isso. Às vezes eu tenho arroz, feijão, mistura a salada e eles falam: mãe, eu só vou comer. Não quero isso. Isso me dói no coração, porque eles não têm o valor que eu tenho. Hoje, graças a Deus, eu tenho... Vocês vêem meus vídeos de compra aí, gente. Eu tenho fatura na minha casa. E eu louvo a Deus por isso. Não tenho nada de dinheiro sobrando, não, gente. Mas, assim, o suficiente Deus me dá. E hoje também, para estudar, gente, meus filhos estudam aqui do lado. Eles ganham material da prefeitura. Eu compro quando não tem. Eles ganham um uniforme. Gente, para mim estudar na minha época... Os meus pais, eles brigavam muito. Isso é uma coisa que até hoje mexe muito comigo. Eu me lembro que uma vez... Não vou falar o motivo das brigas, gente, que não vem ao caso, porque é família, então... Não vou dizer nem que meu pai estava certo, nem que minha mãe estava certa, né? Mas os dois, né, tinham uma culpinha. Eu me lembro que uma vez... E assim, pra uma criança aquilo, brigas assim... Aquilo vai mexendo com o nosso organismo. Antigamente era aquelas latas de óleo de alumínio, né? Não era essas latas hoje de plástico. E eu me lembro que uma vez minha mãe brigando com meu pai, provocando. Meu pai perdeu a paciência e pegou uma lata de óleo e foi jogar na minha mãe. Aquela lata de óleo ia acertar no rosto da minha mãe. E quando eu vi aquilo, eu enfiei a minha mão aqui. E a lata de óleo pegou aqui, gente. Eu até tenho uma cicatriz aqui, só que não vai aparecer pra vocês aqui. Aquela lata de óleo pegou na minha mão, gente, e arrancou todo esse couro aqui. Não acertou na minha mão, mas na minha mãe, mas a minha mão arrancou o couro. Vocês pensam que eu tive só couro? Eu senti dores, noites e noites, porque eles não estavam nem aí pra mim se estava doendo, não. Mas a minha mão doía muito e aquilo teve que sarar, gente, sozinho. Foi bichado, foi. Virou uma ferida viva, gente. Teve que sarar sozinha. Porque toda vez que a gente ficava doente, tu acha que levava a gente no médico? Não levava. Quantas vezes eu fiquei de cama, sentindo calafrio e febre.
Eu não culpo, gente, meus pais. Não tô dizendo que a culpa não era dos meus pais. Mas, às vezes, gente, a criação deles foi diferente. Eles viviam num mundo que não tinha informação. Assim, gente, hoje eu falo assim. Por isso que hoje, quando eu sou tão grata com as coisas, eu agradeço tanto a Deus. Porque tudo isso, gente, foi um ensinamento pra mim na vida. Hoje, meus filhos ficam doentes, eles têm convênio médico que o meu marido ganha, tem no trabalho deles, e eu louvo a Deus por isso. Por isso que hoje eu sou uma pessoa tão grata. Então, tudo que eu não vivi, não tive pra mim, eu passo para os outros. Eu podia, sim, gente, ser uma pessoa rebelde, eu podia. E a gente foi criado jogado no mundo. Não tinha, se vira, se vira. Foi um cuidando do outro. E pra ir pra escola, gente, era um sacrifício tão grande que a gente não tinha roupa. A gente não tinha roupa pra ir pra escola. Era tudo roupa, tipo assim, as pessoas davam. Até hoje eu uso, né? Até hoje eu vou dizer que eu uso, não ligo pra isso não. E também não ligava. Mas muitas vezes vinha roupas que não serviam na gente. Ou muito grande ou muito pequena. E aquela era as roupas que a gente tinha que ir pra escola. Calçado também, ou você ia com calçado muito apertado ou muito grande. Porque não era muitas vezes o seu número. E também a gente tinha muito piolho. Não vou negar, não vou mentir. Tô aqui pra falar a verdade, quem nunca, né? E minha mãe pegava pra talvez tratar, cortava nossos cabelos. Meus cabelos ficaram compridos agora, gente, porque eu sempre fui Joãozinho. E aí a gente sofria apelidos de piolento, de aquelas roupas velhas, de não sei o quê, e de bruxa, de não sei o quê, não sei o quê. A gente sofria muito bullying. E nunca... Hoje em dia fala bullying, mas antigamente, minha filha, era só... E não morri por isso. Não morri. Hoje, se você olha pra uma pessoa atravessada, aquilo é bullying. Você não sobrevive, vai se criar uma criança traumatizada. Eu falo, nem de perto passou o que eu passei. Chamar de piolenta. Eu vi as pessoas rindo num canto, elas riam de mim na escola. Eu me lembro que uma vez, meus pais viviam trocando, assim, trocando de lugar. Morava um ano num lugar, não dava certo, iam pra outro. Tipo assim, a gente morava de favor nas casas. Às vezes meu pai trabalhava no interior e, tipo assim, ele fazia uma plantação de milho, a metade era dele, a metade era do dono da terra. Só que daí muitas vezes não dava certo, não sei, nem sei porquê, também não quero entrar nesse caso. E quando a gente estava na metade da matéria, a gente tinha que ir para outra escola que já estava passando outro estudo. E era diferente. E eram pessoas diferentes. Aí eu me lembro que numa dessas mudanças, a escola que era mais pobre, onde recebia as crianças mais... Pobre não, como que diz, mais humilde, já não tinha mais vaga. E meu pai me matriculou numa escola, que eu digo de patricinhos e de riquinho. Gente, eu nunca fui tão humilhada na minha vida igual aquela escola. E aí eu me lembro que eu não tinha calçado para ir para a escola. E eu tinha vontade de ir para a escola. Eu tinha vontade de estudar. E eu me lembro que tinha um sapato lá em casa que a sola estava soltando do sapato. Só que não tinha super bonde, imagina, a gente nem sabia o que era super bonde. Não tinha super bonde, não tinha cola, não tinha nada. Só que eu tinha vontade de estudar, de aprender. E quando eu fui para a escola, eu peguei uns alfinetes que tinha lá em casa e, na minha ignorância, achando que os alfinetes ia segurar. E pra mim ir pra escola, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, andar um tanto no escuro de manhã pra pegar um ônibus pra ir pra escola, pra chegar às 7h30 na escola. Então era 1h30 que tinha que acordar antes pra chegar na escola. E o sapato descolou da sola. Aí eu entrei arrastando e fiquei num cantinho. E aí falei assim, não, hoje... E eu já sabia, porque as meninas já não queriam nem sentar perto de mim, porque ou eu tinha piolho, ou eu tinha cabelo curto, ou minhas roupas não eram lindas igual as delas de marca. E eu falei, hoje, se esse sapato, eu vou ser chacota. E aí deu a hora do recreio. Eu falei, não, eu vou ficar dentro da sala, eu não vou sair pra ninguém ver que eu tô com meu sapato com a sola solta. Só que tinha que sair da sala, ninguém podia ficar na sala. Aí eu morrendo de fome, gente, porque a gente saía de manhã sem tomar café, comia o lanche e ainda repetia pra chegar em casa de barriga cheia, que muitas vezes não tinha o que comer. O lanche da escola, gente, era o que muitas vezes a gente tinha barriga. Não foi toda a vida assim, né? Eu tô contando alguns casos. Teve vezes que, graças a Deus, Deus nos abençoou. E aí, gente, eu lembro que eu saí e eu achei que ninguém tinha notado que meu sapato tava descolando.
Gente, quando eu olho pro lado, vários grupinhos rindo de mim e apontando pro meu sapato, gente. Aquele dia eu falei, pai, eu não quero mais estudar. Foi que eu decidi, eu não vou mais estudar, acho que eu tava no 8º ano, já era uma mocinha, gente. Imagina uma mocinha no 8º ano, já devia ter uns 14 anos. Eu cheguei em casa e falei, eu não quero mais estudar, pai. Só que eu não falei por quê pro meu pai, porque ia adiantar falar. Se eu falasse pro meu pai que era por causa do calçado, ele ia se sentir culpado, porque ele não podia dar o calçado. Uma vez eu falei, pai, compra uma pasta de dente pra me escovar meus dentes. Meu pai falou assim, pra quê? Se um dia vai cair. Eu falei também, pai, eu não enxergo direito, eu não tô vendo as coisas direito. Eu precisava tanto do óculos. O meu pai falou, não, você tá enxergando muito bem. Era assim, o que adiantava eu reclamar? Aí eu parei de estudar e comecei a trabalhar em casas de família. Porque eu saí de casa. A maioria dos meus irmãos com 14 anos foram trabalhar fora, porque não adiantava a gente ficar em casa passando fome. E vinha pessoas lá, gente, em casa, buscar gente para trabalhar em casas de família. Eu, no meu caso, era para cuidar de criança. Ah, eu posso levar sua filha com 14 anos, gente. Na época já era velha, já devia estar trabalhando. Com 14 anos. Posso levar sua filha para trabalhar lá em casa? Eu pago a R$ 25. Talvez R$ 25 na época era dinheiro, né? Alguns anos atrás. Ou R$ 50. E eu ia, e só ia para casa no final de semana. E um dia eu falei, pai, eu quero voltar a estudar. Aí eu vim trabalhar, gente, acho que eu tinha 16 anos, aqui em São Paulo, em Lençóis Paulista. Uma mulher muito boa, uma patroa muito boa. Meu pai, pode ir. Gente, imagina que hoje eu iria deixar uma filha de 16 anos, sem conhecer a família, trabalhar assim. Eu fui. Essa pessoa foi muito boa comigo, generosa, assim. Ela não deixava eu gastar um centavo, eu ganhava bem pouquinho. Tudo que eu precisava, ela comprava pra mim. Shampoo, calçado, roupa, sem descontar do meu salário. E o meu dinheiro, eu guardava tudo debaixo das minhas roupas, que ela me pagava todo mês. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, guarda o meu dinheiro, que eu vou voltar a estudar e eu vou comprar roupas e livros pra mim estudar. Eu me lembro que quando eu voltei a estudar, eu pedi, pai, me dá o dinheiro que agora eu vou voltar a estudar. E meu pai não me respondeu. Aí, outro dia, meu pai, me dá o dinheiro que eu quero voltar a estudar. E meu pai não respondeu. Aí, eu falei, mãe, por que o pai não quer me dar meu dinheiro que eu mandei ele guardar? Aí a minha mãe, com lágrima nos olhos, falou assim, filha, ele tá com vergonha de te falar, mas ele pegou o seu dinheiro e gastou tudo. Porque ele precisava pagar umas dívidas. Aquilo, a gente, me cortou o coração de um jeito tão grande, porque nem chateado fiquei com meu pai. E depois, gente, eu sei que eu não consegui nem voltar a estudar. Eu voltei a trabalhar numa casa, uma mulher. Fui trabalhar numa casa, mulher, pra cuidar de trigêmeos. Gente, essa mulher na minha vida foi tudo. Foi ela que me ensinou a cozinhar. Foi ela que me ensinou a lavar. Foi ela que me ensinou a passar. Ela era mais que uma patroa. Ela era nem uma mãe pra mim. E ela falou assim, eu te pego pra você trabalhar. Mas você vai trabalhar durante o dia. De manhã você vai cuidar dos meus filhos. De tarde você vai limpar minha casa. Eu te ensino você a fazer comida. Te ensino você a fazer... Porque eu não sabia. Minha mãe nunca ensinou a gente a fazer essas coisas. E de noite você... Uma das coisas que eu faço questão é que você estude. Porque ela era professora. E ela me matriculou na escola. Ela me deu tudo que eu precisava. E aí, gente, foi assim que eu consegui acabar meus estudos. Graças a ela. E, gente, hoje, assim, eu louvo a Deus porque a gente teve que sair de casa com 11, 12. Teve irmão meu que saiu menor. Porque era pra não passar fome. Pra conseguir comprar uma roupa, conseguir fazer os estudos. E eu vi parente meu falando, essas meninas vão ser todas prostitutas, esses meninos vão ser todos ladrão. E hoje, gente, Deus nos justificou, os humilhados foram exaltados, igual diz a Bíblia, porque nenhuma das minhas irmãs são prostituta, são todas mulheres bem casadas, respeitam o marido, a maioria trabalha, as que não trabalham são dona de casa, igual eu assim, e assim, tem uma vida assim honesta. E meus irmãos, gente, foram atrás de lutar pelo sonho. Sabe o que eles fizeram com o limão? Uma limonada. Sabe o que eles fizeram com as caras feias? Eles sorriram, eles não ligaram. Hoje tem um irmão meu que mora lá no Canadá, que ele ajuda a família. Às vezes, a nossa família. Ele mora lá no Canadá, e olha que foi um dos meus irmãos que foi muito humilhado também nessa vida. Ele foi pra lá, gente, lutou. Hoje ele é gerente de uma churrascaria lá. Ele comprou uma casa lá, ele comprou um carro. Ele ajuda a família.
E assim, todos os meus irmãos trabalham, são bem casados, bem sucedidos. Nenhum virou ladrão e nenhum virou prostituta. Igual falavam, igual muitos falavam, igual nossos vizinhos falavam, aí vai ser tudo prostituta, aí vai ser tudo ladrão. Gente, tá repreendido em nome de Jesus. A gente não pode aceitar tudo que o mundo diz, não. A gente tem que ser maior, a gente tem que pegar e lutar, fazer da nossa vida, das nossas lutas, superação. Hoje é traumatizado porque a vida foi assim. Não, gente, isso não justifica. É uma geração de mimimi, de cheio de... Às vezes por falta de ouvir um não. Os não, gente, são pra você aprender, pra você se criar mais forte. Não pra você ser traumatizado. Porque hoje em dia, se não me der um tênis da Nike, eu não vou pra escola. Então, você não quer estudar? E, gente, eu não vou contar mais. Se for ficar falando, eu vou falar muito. Eu não vou falar mais. Desculpa eu estar mexendo no cabelo aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem que eu faça, gente, como é que eu vim parar aqui em São Paulo, que eu sou do Paraná, o que eu passei. Porque imagina, uma mulher colona, humilhada, assim, burra, que eu, gente, eu era bem bobinha. Vim de uma cidade, do interior para uma cidade grande. Ai, gente, não foi fácil. Eu espero que vocês curtam, gente, e leve, gente, isso como superação. Hoje, gente, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu tenho um teto, eu tenho um lar que é cheio de paz, porque eu não quero ser igual a minha família foi, meu pai e a mãe, brigar com meu marido, porque eu sei a dor que meus filhos vão sentir se ver isso. Eu não quero, meus filhos têm que comer, têm que de beber. Hoje, gente, minha casa é pequena, mas é minha. É o que Deus me deu. Eu tenho 2 filhos com saúde. Eu tenho, gente, sabedoria pra cuidar deles, pra cuidar do meu marido, gente. E assim, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Eu quero fazer continuação. Porque, gente, não dá pra contar tudo num vídeo que... Não quero fazer vídeo longo. Mas eu quero fazer num próximo vídeo como é que foi a minha vinda pra São Paulo, gente. Que foi muito, muito difícil, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!